Bem-vindos ao cálculo da madrugada. Vamos resolver mais uma derivada com seus referidos pontos críticos, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa mini aula. Bom, eu tenho aqui uma função, certo? A função dada, certo? É x na quarta menos 18x ao quadrado mais 5, certo? Já trouxe a resolução de toda a questão, então vou me referir a ela, certo? Já resolvida, passo a passo. Bom, primeira coisa, tá? Para resolver, para encontrar os pontos críticos de massa e de mínimo relativos e também de inflexão, se porventura houverem, certo? Eu calculo a derivada primeira, certo? A derivada primeira da função e a derivada segunda. Nesse caso aqui eu tenho da derivada primeira 4x ao cubo menos 36x, tá? Resolvi a derivada primeira disso. A derivada segunda, 12x ao quadrado menos 36. Então foi meu passo inicial, tá? Bom, na sequência, o que eu preciso, certo? Eu vou chamar aqui de passo 1, tá? Será igualar a derivada primeira a zero. Igualei a derivada primeira a zero, eu vou encontrar os meus pontos críticos. Bom, vamos lá, certo? Eu tenho então 4x na terceira menos 36x igual a zero, certo? Eu fiz aqui, coloquei em evidência, certo, 4x, porque o 4 é comum aqui nessa parte e 36 é múltiplo de 4. Então, 4x, o x também, né, certo? Ali aparece aqui e aparece aqui. Coloquei 4x em evidência. Restou, então, se eu dividir isto por isto, resta x ao quadrado. Se eu dividir isto por 4x, menos 9, igual a zero. Bom, agora eu vou encontrar, para resolver essa equação, eu vou encontrar, na verdade, são as raízes, ou seja, quais são os valores de x que tornam essa equação igual a zero. Na primeira parte aqui, ó, eu tenho 4x. 4x igual a zero, x será igual a zero. Olha, 4 estava multiplicando, passou dividindo, então x igual a zero. Da segunda parte eu tenho uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Bom, se eu deixar o x ao quadrado no primeiro membro, passar o 9 para o outro lado, tá? Eu vou ter mais ou menos raiz de 9, mais ou menos 13. Então, eu tenho até este ponto, certo? Tá? Os meus 3x aqui, 3x encontrados. x1 igual a zero, que veio daqui. x2 igual a 3. x3 igual a menos 13, mais ou menos aqui, tá? Bom, o primeiro ponto crítico, então, que eu vou ter, certo? Meu PC1 aqui, ponto crítico 1, eu vou utilizar esse x. Então, pego esse x para formar o ponto. Falta o y. Para encontrar este y, eu pego o x1, certo? Certo? Que é este zero, e substituo na função. Quem é a função? X na quarta menos 18x ao quadrado mais 5. Bom, fazendo essa substituição, eu vou encontrar igual a 5. Logo, o meu primeiro ponto crítico, certo? PC1 aqui será 0 e 5. Lembrem-se que é um ponto, tá? Bom, na sequência, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para os outros x. Então, aqui, olha o que eu tenho aqui, tá? Meu ponto crítico 2, certo? Peguei o 3. Eu substituí, certo? Esse aqui eu vou chamar de x2 dentro da função primeira. Se eu fizer a substituição, certo? E resolver essa equaçãozinha para x igual a 3, eu encontro menos 76. Então, eu tenho meu PC2, que é formado pelo 3 e pelo menos 76. Bom, na sequência, da mesma forma, eu vou calcular o meu ponto crítico 3, certo? Então, eu utilizei o menos 3, tá? Substituí também na função, coloquei no lugar do x, resolvi a equação e cheguei em menos 76. Então, agora eu tenho os meus 3 pontos críticos. Só que aí chega uma questão. Eu tenho pontos críticos, certo? Mas não estão definidos se são pontos de máximo ou pontos de mínimo. Para que isso fique claro, eu vou ter que utilizar, certo? Eu vou utilizar, no caso, certo? O teste da concavidade, o teste da derivada segunda, verificar a concavidade. Então, eu pego a derivada segunda, que está aqui, ó, que a derivada segunda veio lá da primeira função, e cada um dos x desses pontos críticos eu vou substituir aqui dentro, certo? Para testar. Bom, primeiro que eu peguei, ponto crítico 1, 0 e 5. Eu coloquei o 0 no lugar do x e obtive um valor negativo. Se vocês obtiverem um valor negativo, a concavidade dessa curva, dessa função, tá? Concavidade da curva desta função neste ponto, certo?
será voltado para baixo. Então, eu tenho um ponto de máximo relativo. Então, 0 e 5, certo? Esse meu ponto crítico está definido como máximo relativo, tá? Bom, vou repetir, certo? Para os outros dois x. Então, o próximo que eu tenho, né, para ser observado é o 3. Bom, o 3 aqui eu faço a mesma coisa, certo? Desse ponto aqui, ó, de 3 e menos 76. Eu substituo dentro da derivada segunda e vou ter um valor positivo. Me interessa mais o sinal do que propriamente, certo, o valor. Bom, nisso eu vou ter que a concavidade será voltada para cima. Por quê? Porque o meu valor da derivada segunda foi positivo. Então, este ponto 3 e menos 76, que era o ponto crítico 2, é um ponto de mínimo relativo. Repito o processo para o próximo, certo? Então, o próximo é menos 3. Faço tudo de novo, certo? Coloco o menos 3 dentro da derivada segunda, verifico o sinal positivo. Então, também a concavidade será voltada para cima, certo? Ó, então, vai ser um ponto, menos 3 e menos 76 será um ponto de mínimo relativo, tá? Bom, o que me falta ainda? Eu já identifiquei pelo menos esses 3 pontos críticos. Mas será que existem outros pontos, certo? Pontos críticos? Talvez existem pontos de inflexão. Será que tem um ponto de inflexão onde a derivada não existe? Bom, se vocês pensarem que a derivada segunda é formada por isso aqui, certo? Vocês vão observar, bom, ela existe para qualquer valor de x, certo? Eu não tenho uma raiz, eu não tenho um denominador, tá? Onde algum x não no caso não existiria. Bom, mas se eu igualar a zero, certo? Se eu fizer a derivada igual a zero, certo? Eu vou encontrar, na verdade, os meus pontos de inflexão. Tá? Então, igualei, certo? A derivada segunda a zero. Então, 12x² menos 36 igual a zero. Se eu resolvo isso, eu encontro mais e menos raiz de 3. Certo? Então, se houverem pontos de inflexão, são com estes x que eles deverão ocorrer. Certo? Bom, mas se eu tenho x e se eu estou falando em pontos de inflexão, eu preciso justamente, certo, de um y. Certo? Vamos ver. Tá? Então, para encontrar esses referidos y aqui, pontos de inflexão, tá? Bom, para o primeiro ponto de inflexão, ele é formado por raiz de 3. Lembre-se que ali eu obtive mais e menos raiz de 3, certo? Eu substituo esse aqui, que eu vou chamar aqui de x1, certo? De x1, dentro da função também. Bom, se eu substituir dentro da função primeira, eu obtive menos 40. Bom, então o meu primeiro ponto de inflexão será esse aqui, tá? Raiz de 3 e menos 40. Eu repito o processo, certo? Para o menos raiz de 3. Se eu fizer a mesma coisa para o menos raiz de 3, que eu estou chamando aqui de x2, substituir dentro da função primeira, certo? Então quer dizer que eu coloquei no lugar do x, ou em cada lugar aqui eu coloquei o menos raiz de 3, eu obtive menos 40 também. Bom, então eu tenho os meus dois pontos de inflexão. O primeiro ponto de inflexão e o segundo ponto de inflexão. Feito.